Com toda certeza, há um poder imenso em nossa imaginação, mas devemos estar dentro dela e não fora, nos vendo distante do nosso desejo, mas sim, observando o nosso desejo já realizado. Você não tem que se ver com seu desejo já realizado, e sim diante dele, envolvido por ele, e com todas as suas cores, sons, texturas, sabores e aromas. Blake já dizia que não há nada fora que não tenha vindo de dentro de si mesma. Portanto, se voltarmos à história de Adão e Eva, onde para criar a mulher, Deus usou uma das partes do próprio homem, e o segredo da criação já age no segredo da imaginação, pois é da imaginação que surge todo o reino da matéria. Devemos criar e entrar na imagem do desejo realizado, como se entrássemos dentro de nós mesmos, penetrando o útero da criação, e assim como o que se está fora, combina com o que está dentro. No terceiro elemento se forma o resultado dessa união, ao visitar um amigo, em direção à costa oeste. No caminho resolvi parar em Chicago, onde meu anfitrião que estava se recuperando de uma doença grave, na qual o médico dele o aconselhou para que ele se mudasse para uma casa com o quarto no primeiro piso, atendendo ao pedido do médico. Assim ele fez, se mudou para uma casa com apenas um piso, mas o que ele não esperava é que esta mudança lhe trouxesse outro problema. Para que isso acontecesse, sua casa de 3 pisos tinha que ser colocada à venda. E até o momento não havia aparecido nenhum comprador, e quando cheguei para visitá-lo encontrei deprimido. Ali eu vi a oportunidade de falar do poder da imaginação que havia dentro dele e da sua esposa. Sentei e contei a eles a história de uma mulher muito conhecida em Nova York, que havia ido me consultar para resolver o problema de um aluguel de seu apartamento. Onde ela tinha um apartamento e uma casa de campo, em uma bela cidade, mas que ela precisava alugar o apartamento. Enquanto ela e sua família passava o verão em sua bela casa de campo. Conto essa história também no meu livro O Poder da Consciência no capítulo 23. A reclamação dela era que em anos anteriores ela conseguia alugar o apartamento bem antes do verão chegar, já na primavera, mas no momento em que ela foi me consultar, o verão já tinha começado e nada de aparecer alguém interessado em alugar seu apartamento, e mesmo que o apartamento estivesse sendo oferecido por uma grande imobiliária, não havia procura. Ele continuava vago. Expliquei a ela que se a solução que ela buscava era ver o seu apartamento alugado para resolver seu problema, ela deveria ver esse resultado em sua imaginação, e em menos de 24 horas depois, ela me ligou falando que já tinha uma pessoa interessada em alugar seu apartamento, e foi dessa forma que expliquei ao casal que estava me recebendo em sua casa, como aquela senhora havia conseguido materializar o seu desejo permanecendo nessa assunção. E com minha sugestão, ela foi se deitar naquela noite na cama do quarto em seu apartamento imaginando que na verdade ela estava em sua casa de campo. Ela simplesmente trocou tudo que estava ao seu redor pela imagem que ela desejava estar vivendo, se ela estivesse de fato onde ela queria estar, sentindo o ar fresco do campo e tudo que a fizesse lembrar daquele lugar, e assim, ela adormeceu sentindo a realidade de sua nova assunção, daquela situação em que ela havia assumido para si. E não demorou para que isso se tornasse de fato uma realidade, foi preciso apenas uma noite para sua assunção assumir sua forma no mundo de César e no mundo da matéria, em apenas uma única vez, que ela fez essa meditação antes de ir dormir. Era uma noite de quinta-feira, e já na sexta, a imobiliária ligou, dizendo que um senhor distinto que possuía todos os requisitos estabelecidos por ela para ocupar seu imóvel, e com todo esse conhecimento, eu sugeri ao casal de amigos que fizesse o mesmo. Que essa mulher, que eles fossem dormir imaginando que já estavam em sua nova morada, afinal, já tinham vendido sua atual, no caso antiga casa. E eles não podiam se ver na nova casa à distância, mas como se tudo já estivesse ao seu redor, e ao entrar na imagem esta se faria presente em seu mundo material, pois o que vem para esse mundo físico depende do que observamos no mundo imaterial em nossa imaginação. O homem é todo imaginação e deve estar onde sua imaginação está. E como você já deve ter me visto falar nisso, onde o casal não aceitava bem esse conceito, então garanti a eles que se assim fizessem, comprovariam por si mesmos os efeitos, e naquela mesma noite que eu fui embora da casa deles. Quando foi na noite do dia seguinte, recebi um telegrama deles me dizendo, a casa foi vendida, e uma semana depois, eu recebi uma carta deles contando que no mesmo dia em que eu fui embora, eles já colocaram em prática a assunção de dormir como se já estivesse em sua nova morada, e só após ser imaginado é que o evento pode de fato acontecer no mundo dito real. Falo dito real, porque o mundo da matéria não é mais real do que o mundo da imaginação, e na próxima história que vou contar a seguir, conto como a senhora M.F.
mudou o foco de sua imagem mental, para entrar fisicamente no mundo criado por ela e seu esposo em sua imaginação. Logo após se casarem, eles haviam decidido que queriam viver por um ano na Europa. Parece um objetivo até fácil de ser realizado, mas não para eles que tinham poucas condições financeiras na época. Ir para a Europa era como ir para outro planeta naquela atual concepção deles, e como eles haviam participado de algumas de minhas palestras. A senhora MF decidiu que a partir daquele dia, ela dormiria em uma cama de algum lugar na Inglaterra, pelo menos em sua imaginação. Mas por que a Inglaterra? Simplesmente porque ela havia visto uma imagem na TV do Palácio de Buckingham. Ela havia se apaixonado por aquela visão. Ela chegou a se imaginar de pé, em silêncio, diante daqueles portões altos do palácio, e tocando naquelas grades do portão com tanta entrega, que chegava a sentir a textura áspera do metal frio, e por muitas e muitas noites, ela se sentia extremamente feliz por estar na Inglaterra em sua imaginação e adormecia com esse sentimento. E algum tempo depois, seu esposo conheceu um europeu, que foi determinante para que ele conseguisse uma bolsa de estudos em uma das melhores universidades da Europa, e de fato MF e seu esposo iriam viver na Europa, assim como eles tinham desejado, e da maneira que ela tinha assumido ao adormecer. Portanto, devo aqui repetir a tão famosa frase já repetida, mas que é de fundamental importância: o homem é todo imaginação e deve estar onde sua imaginação está. A pedra desprezada por quem queria construir era que daria suporte a toda a sua construção. Salmo 118, versículo 22. Essa pedra é a minha, a sua, a nossa imaginação. Essa é a lei da causa e efeito, onde o que se planta é o que se colhe, e o que se imagina é o que se concretiza. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, um grande abraço e obrigada por assistir.